بسم الله الرحمن الرحيم. الندوة العالمية للشباب الإسلامي. جاءت فهبوا يا شبابي واقطفوا الزهرة من روضي. Olá, sejam bem-vindos mais uma vez na lição de hoje. Hoje vamos trazer novidades, conforme nós prometemos na aula anterior. Hoje vamos falar sobre os pronomes relativos. Bem, antes de nós entrarmos na nossa lição, vale lembrar de que na nossa língua portuguesa, nós praticamente usamos os pronomes relativos todos os dias. Todos os dias, praticamente. Bem, por isso, antes de nós entrarmos na nossa lição, é importante nós lembrarmos desses pronomes relativos para, inclusive, facilitar o entendimento e o discernimento desta lição. Porque, na realidade, é a partir do entendimento da nossa própria língua que nós encontramos facilidades para entender outras línguas. Por isso, a língua árabe, ela não é tão difícil, de tal maneira que as pessoas imaginam. Não. As pessoas acham e pensam de que a língua árabe é difícil. Mas não é difícil. Isto por quê? Porque existe, muitas vezes, correspondência e equivalência. A nível gramatical, e enfim. Então, essa correspondência entre a língua portuguesa e a língua árabe facilita, então, o nosso entendimento. Mas vamos lá, ver. Quais são os pronomes relativos na língua portuguesa? Simples. Por exemplo, que. Nós usamos que, praticamente. Que. Aquele homem que comeu. Aquela mulher que se foi. Então, vamos perceber que o tempo inteiro nós usamos este pronome relativo, que. Outro. Quem. Quem. Onde. São pronomes relativos. Às vezes, neste caso, tem aqueles que são invariáveis, como esses três. Que, quem, onde. São invariáveis. E tanto são usados, tanto para o gênero masculino, assim como o gênero feminino. Invariáveis e para os dois gêneros. Agora, tem os que são variáveis e que têm gênero. Por exemplo, o qual, ou a qual, né? Quanto, por exemplo, quanto, ou quanta. É importante nós revisarmos isso. Quanto ou quanta. Perceberam? Quantos também. Quantos ou quantas. Quantas coisas. Né? Quantas. Então, esses pronomes servem para relacionar entre substantivo e o resto da frase, do conteúdo. Era o substantivo e conteúdo. Então, nós usamos isso na nossa língua portuguesa e também temos, por isso, na língua árabe. E hoje vamos ver, trazendo aí alguns exemplos. Vão perceber, estes exemplos que nós vamos ver aqui são suficientes para nós, então, deixarmos bem claro nas duas línguas, tanto portuguesa aqui como na língua árabe. Olhando pelo primeiro exemplo, diz assim: Man al-fata alladhi kharaja min baitika. Vamos traduzir. Exemplo número 1.
aqui. Quem é o jovem? Quem é o jovem? Quem é o jovem que saiu da sua casa? Quem é o jovem que saiu da sua casa? E nesta frase, nós podemos perceber de que o substantivo jovem, aqui eu tenho o substantivo que é jovem. Al-Fatah. Jovem, Al-Fatah. Este substantivo precisa de um elemento que vai relacioná-lo com o conteúdo, a frase que vem. Portanto, precisa de uma conexão. Então, essa conexão, esse elemento que relaciona entre o substantivo e o conteúdo ou a frase que vem, a oração que vem, portanto, é o que nós chamamos de pronome relativo. Então, que é exatamente o que. Imaginem uma frase sem o pronome relativo. Esta frase, se nós tirarmos o pronome relativo, como ele seria? Quem é? Seria desta forma. Quem é o jovem saiu da sua casa? Entenderam? Quem é o jovem saiu da sua casa? Está errada a frase. Agora, quando nós usamos, então, o pronome relativo, tanto, o que acontece? Nós relacionamos entre o substantivo e a ação de sair da casa. Lembrei também de outros pronomes, como cujo, né? Cujo, cuja, portanto, havia me esquecido, cujos também, cujos, cujas, né? Cujas. Então, são pronomes relativos que relacionam, portanto, que desempenham essa função de relacionar entre o substantivo e, portanto, o conteúdo, a frase, né, que se refere neste caso. Bem, creio que a partir daqui as coisas começam a ficar mais claras se nós entrarmos na língua árabe. Vamos perceber que esta frase, a primeira frase, quem é um jovem, a primeira oração, quer dizer, que é um jovem, ela é exatamente esta. Manil Fatah. Manil Fatah. Quem é um jovem? E a frase, saiu da sua casa, é exatamente esta frase. Kharaja min baitika. Kharaja min baitika. E o pronome relativo, aqui eu tenho o pronome relativo, alladhi. Este aqui é o pronome relativo, que corresponde à expressão que, traduzindo. Então, para a frase ficar correta e completa, eu preciso do pronome relativo. Man al-fata alladhi kharaja min baitika. E este pronome relativo chama-se ism mausul. Qual é o nome? A classificação chama-se ismu, né? Ismu mausul. Mausul. Ismu mausul. Chama-se ismu mausul. Então, ismu mausul significa pronome, né? Pronome relativo no singular. Pronome relativo. Então, o plural disto aqui é al-asma'u al-mawsula, quer dizer, os pronomes
relativos. Al-asma'u al-mawsula, os pronomes relativos. Ou ismu mawsul, significa pronome relativo. Então, eu tenho, neste caso, ismu mawsul, né? Nas seguintes frases. Tudo que está em vermelho são asma al-mawsula. No seu conjunto, chamamos de al-asma'u al-mawsula. Tá bem? No singular, nós chamamos de ismu mawsul. Então, eu tenho aqui ismu mawsul alladhi. Allati ismu mawsul. Alladhi ismu mawsul. Allati ismu mawsul. Alladani ismu mawsul. Allatani ismu mawsul. Alladhina ismu mawsul. Allati ismu mawsul. E assim sucessivamente. Então, a princípio, a função de asma al-mawsula é a mesma função que nós temos na língua portuguesa, que é a função dos pronomes relativos. É a mesma função. Né? Vamos ver, então, o significado das outras frases, para melhor entendermos. O exemplo número 2, diz assim: Man al-fatatu allati kharajat min baytika. Aqui existe uma questão muito importante. É que al-asma al-mawsula, na língua árabe, elas concordam, elas combinam com o gênero e o número. Gênero e o número. Ou seja, se o substantivo, neste caso, o substantivo, qual é o substantivo, então, na segunda frase? Al-fatatu, o substantivo, que é o nome, neste caso. Se o substantivo estiver no feminino, então tem que concordar com o pronome relativo. Ou seja, o pronome relativo também tem que estar no feminino. Então, eu tenho aqui a mesma frase, sem nenhuma diferença. Né? A diferença é que a segunda frase está no feminino. Ou seja, esta frase significa, mais uma vez, quem é a jovem, observe, agora é feminino, quem é a jovem que ismu mawsul, né? Ismu mawsul, pronome relativo, que saiu da sua casa. Quem é a jovem que saiu da sua casa? Então, neste contexto, nós vamos perceber que al-asma al-mawsula, os pronomes relativos na língua árabe, eles concordam e combinam, né, com o substantivo, neste caso, em gênero e em número. Em gênero e número. Então, neste caso, eu tenho a primeira e a segunda frase. A única diferença é que a primeira frase, o substantivo vem no gênero masculino, tudo bom? Que é al-fata, esse é o substantivo, o jovem. E alladhi, que é ismu mawsul, que significa que, está também no gênero masculino. Então, combina com o substantivo, no gênero masculino. Agora, a segunda frase é a mesma coisa, só que a diferença é que o substantivo, neste caso, segunda frase, al-fatatu, vem no gênero feminino, a jovem. Então, o pronome relativo também combinou com o substantivo, allati. Isso na língua árabe. Apesar que na língua portuguesa, tanto neste caso, o pronome não tem gênero. Ele é comum. Tanto masculino, assim como feminino, nós usamos o mesmo pronome relativo. Ao passo que na língua árabe, esse pronome relativo, ele varia em função, portanto, do substantivo que vem antes dele. Tudo bom? Então, essas são as regras relacionadas a Damair al-Mawsula na língua árabe. De que a Damair al-Mawsula
elas devem concordar com o substantivo. Em gênero, assim como em número. Em gênero, no masculino, o substantivo masculino, e o pronome também deve estar no masculino. Tá? Se estiver no feminino, o substantivo, se estiver no feminino, o pronome também tem que estar no feminino. Em termos de número, se o substantivo estiver no plural, então o pronome também tem que aparecer no plural. Agora vamos prosseguir. Tudo bom. Os dois próximos exemplos são iguais, né? Quer dizer, é a mesma coisa dos exemplos que nós já vimos. Vamos lá, para deixar bem claro. Aqui temos liman al-miftahu alladhi ala al-maktabi. O que significa? De quem é a chave, al-miftahu, a chave, alladhi que está. Então, lembrando de que a palavra chave na língua árabe é mudhakkar, é masculino, não é feminino, não. Só como traduzimos para o português que passa para o feminino. Tá? Então, al-miftahu se encontra no gênero masculino. Por isso, o ismul mawsul, neste caso, o pronome também está no masculino. Al-miftahu alladhi, de quem é a chave que está. Vamos traduzir mais uma vez para melhor deixar bem claro. Número 3. Vai dizer de quem é, né? De quem é a chave, de quem é a chave que está ala al-maktab, na mesa. De quem é a chave que está na mesa. Então, percebam mais uma vez de que eu tenho aqui o substantivo chave, esse aqui é o substantivo, e eu tenho o pronome relativo. Então, que relaciona entre a primeira frase do substantivo e a primeira oração e a segunda. Perceberam? Então, que está na mesa. Se eu remover este substantivo, o pronome, vamos perceber que a frase não tem significado, né? É incompleta. Por exemplo, de quem é a chave está na mesa? Funciona? Não funciona. Então, também na língua árabe. É assim mesmo. Liman al-miftahu alladhi, que de quem é a chave, que é alladhi, ala al-maktab, que está tanto na mesa ou sobre a mesa. Perceberam? Então, é a partir daqui que nós podemos entender que, da mesma forma que nós usamos os pronomes regulativos na língua árabe, usamos também na língua portuguesa. A única diferença é que, na língua árabe, os pronomes regulativos devem concordar com o substantivo, no gênero, assim como em número. Tranquilo? Agora vamos ver outro exemplo, também não foge dos exemplos anteriores. Liman as-sa'atu allati ala sarir, de quem é o relógio que está na cama. Então, tenho aqui allati, que concorda com o substantivo as-sa'a, que vem no feminino. Por isso, allati também está no feminino. Tudo bom? Agora vamos ver dual. Dois. Se forem duas pessoas ou dois objetos, por aí em diante. Exemplo número 5. Ja'a ar-rajulani, vieram os dois homens. Ja'a ar-rajulani, vieram os dois homens. Alladhani sariqa al-bayt, vieram os dois homens, aqueles que roubaram a casa. Alladhani sariqa al-bayt, vieram os dois homens que roubaram a casa. Então, vamos lá colocar aqui embaixo o número 5. Exemplo número 5. Então, aqui, já vieram ou chegaram, vamos lá, né? Chegaram os dois. Chegaram os dois homens. Chegaram os dois homens, porque aqui é Musanna, trata-se de Musanna.
Chegaram os dois homens que roubaram. Que roubaram a casa. Ó, então percebam mais uma vez que eu tenho aqui que é o pronome relativo e eu tenho na língua árabe também que é o pronome relativo. Mas a única diferença é que eu tenho dual, musanna, que é o dual. Neste caso, ar-rajulani, dois homens, musanna. E o ismu mawsul, o pronome relativo, tem que corresponder também com o número, com o substantivo. Então, como são dois homens, então o ismu mawsul também vem em dual. Al-ladani. Então, a palavra al-ladani indica duas pessoas ou dois objetos ou duas coisas. Al-ladani. Aí, neste caso, vai concordar com o substantivo que veio antes. Vamos ver, então, o exemplo número 5. Permitam, eu vou apagar aqui, para melhor, portanto, facilitarmos o entendimento e colocarmos também outros exemplos. Vamos lá. Então, exemplo número 6. Percebam que vai dizer o seguinte, é a mesma coisa que nós já falamos anteriormente. Eu tenho aqui jalasat, atualibatani, me desculpe aqui, atualibatani, aqui houve um erro, me desculpe, atualibatani, ouviram aqui, atualibatani, desta forma, atualibatani, né? Que seria, então, o dual, exatamente, o dual, né, de Tualibatun. Então, eu tenho Tualibatun, uma, né, Tualibatun, uma estudante, Tualibatani, né, Tualibatani. E aqui tenho duas estudantes, que é dual. Tudo bom. Mais uma vez, por ser dual, e aqui no gênero feminino, e ismu mawsul concordou também com o substantivo. Então, eu tenho aqui o substantivo. Musanna, né? Muannas, musanna. Feminino, dual. E, neste caso, ismu mawsul allatani concordou também com o nome, ou seja, o substantivo. E assim eu tenho o significado, ou seja, o significado é o seguinte: jalasat, sentaram-se, atualibatani, as duas alunas, allatani fil fasl, que estão na sala. Que estão na sala. Então, a palavra que significa allatani. Fil fasli, na sala. Que estão na sala. Vamos ver o resto. É a mesma coisa. ذهب السفراء الذين حضروا المؤتمر. ذهب السفراء, foram embora. السفراء, os embaixadores. Foram embora com os embaixadores. Os embaixadores que fizeram alladina, que hadaru, presenciaram ou assistiram ao mu'tamar, a conferência. Então, percebam onde que alladina significa que, ou pode ser cujo, né? Cujo presenciaram, por aí, cujo se fizeram presente, ou seja, foram, se nós quisermos usar o pronome relativo, cujo, ذهب السفراء, foram os embaixadores, cuja presença, quer dizer, presença deles se fez, né, na conferência. Mas não vamos complicar a nossa vida. Enfim,
o que nós queremos aqui indicar é que a palavra alladina é ism mawsul. Mudhakkar, nem mudhakkar, jamo mudhakkar, neste caso. É o plural do masculino. Plural do masculino. Alladina refere-se ao plural masculino. Por que é plural masculino? Porque eu tenho, mais uma vez, a sufará, que é o substantivo, neste caso, é um nome que está no plural masculino. Então, por estar no plural masculino, eu vou usar alladina. Este alladina se usa para o plural masculino. Tá. E se for o plural feminino? Plural feminino, então, usamos allati, ou allai, ou allawati. Existem 3 palavras, digamos assim, 3 pronomes relativos que podem ser usados no caso do plural feminino. Vamos lá. Fazat, an-nisa, deixa eu deixar aqui bem visível. Fazat, an-nisa, ganharam ou venceram, ganharam as mulheres, allati, as mulheres que istahadna bijiddin, que se esforçaram seriamente, que se esforçaram muito. Então, ganharam as mulheres que se esforçaram muito. Então, a expressão que corresponde exatamente ao allati, mas allati corresponde, neste caso, ao gênero feminino no plural. Então, para dizer que a damair al-mawsula, neste caso, nós já temos aqui, eu preciso repetir mais uma vez, elas estão mabniya, e o seu i'rab, a sua classificação, i'rab damair al-mawsula. Preste bem atenção. Quando eu tenho, neste caso, a damair al-mawsula, neste caso, como estes exemplos aqui, que vem antes de um nome, e que esse nome está no definido. Então, o que significa estar no definido? O nome que está ligado com alif e lam. Então, para deixar bem claro o que eu estou querendo dizer. O primeiro exemplo. Agora queremos classificar al-fatha. Al-fatha, alladhi. Alladhi. Tudo bom? Al-fatha, alladhi. Então, na primeira frase. Então, vamos perceber de que eu tenho aqui al-fatha, que é o nome que está no definido, que vem com alif e lam. Ismu mu'arraf. Ismu mu'arraf. Nome definido. Então, quando ismu mawsul, o pronome relativo, vem depois de um nome, de um substantivo, que está no definido, que vem acompanhado com o artigo definido, né? Os artigos definidos, que é a, o, as, os, e que correspondem a alif e lam. Nós já vimos sobre isso. Então, como é que ismu mawsul é classificado? Como é que nós classificamos gramaticalmente? Esse ismu mawsul, que vem depois de um nome mu'arraf, existe uma condição, né? A condição é que venha, antes do ismu mawsul, que venha um nome mu'arraf, que está no modo definido. Como é que nós classificamos? Então, esse aqui, o mawsul, classifica-se como na'atun. É uma qualidade. Na'at. E nós já falamos nas aulas anteriores sobre al-na'atu wal-man'ut. Lembre-se. Se você não viu ou não assistiu essa lição,
Volte para lá e você vai encontrar a lição onde nós falamos sobre An-Na'at. Então, quer dizer que todos esses Asma al-Mawsula que estão em vermelho, perceberam? Classificam-se como Na'at, a qualidade. Então, o que é a qualidade? A qualidade ou o adjetivo. An-Na'at quer dizer adjetivo. Adjetivo é aquele que classifica o substantivo e combina com ele em gênero e em número. Então, por isso, nós falamos que na língua árabe, os pronomes relativos devem combinar com o substantivo em gênero, assim como em número. E, neste caso, nós temos todos os pronomes que nós temos aqui, os pronomes relativos, combinando com os substantivos em gênero, assim como em número. E dessa forma, são classificados como adjetivos. Nato. É assim que nós classificamos. Tá? E se por acaso, antes deste nome, ou seja, se por acaso o nome que vier antes de nato for ou estiver no modo indefinido, digamos assim. Por exemplo, vamos supor assim, que numa frase veio, vou usar a mesma. Fata alladhi في الذي مثلا خرج انظر خرج فتى الذي خرج. Se eu estiver numa situação desta, né, onde o substantivo que vem antes do pronome relativo aparece sem alif e lam, então aqui eu não tenho alif e lam. Não é mu'arraf, é nakira. Ismu nakira. Aqui é ismu nakira. Neste caso, chama-se ismu nakira. Né? Ismu nakira. Então, se eu tiver ismu nakira, aqui é ismu ma'arifa. Né? Aqui é mu'arraf ou ma'arifa. Tá bom? Aqui é ma'arifa. Então, se eu tiver, neste caso é ma'arifa, e se este caso é ismu nakira. Se eu estiver neste caso ismu nakira, e depois em seguida vier o ismu mawsul, este ismu mawsul é classificado como mudaf ilayhi. A sua classificação é mudaf ilayhi. E nós, mais uma vez, já falamos de mudaf ilayhi nas aulas anteriores. Eu não vou me alongar neste caso sobre essa classificação, mas o que importa para nós neste momento é sabermos quando é que ismu mawsul ou asma al-mawsula são classificadas como na'at e quando é que são classificadas como mudaf ilayhi. Então, a partir do princípio de que existem duas condições. São classificados, os pronomes relativos, são classificados como na'atu, adjetivo, quando classificam um nome que está no definido, no modo definido, como, por exemplo, aqui, ou como os exemplos que nós temos neste caso. Todos esses exemplos vão perceber de que os substantivos que vêm antes dos pronomes relativos são substantivos que estão no modo definido. Então, por essa razão, esses pronomes são classificados como nato. Agora, em casos em que o substantivo é nakira, vem no modo indefinido, então, isso no mawsul deve ser classificado como mudaf ilayhi. E aqui eu termino a lição de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato, manda sua mensagem e não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber as nossas notificações
e também curtir a nossa lição, para que também outras pessoas possam receber esta lição como recomendação. Muito obrigado e voltarei muito brevemente. Boa sorte na linguagem.